Então, abra sua Bíblia em 1 de João, capítulo 5. Quero dizer também que hoje é uma série curta, foi uma minissérie, né? Por conta da nossa conferência. Mas hoje é a nossa última mensagem baseado em João. E na próxima semana nós começamos as nossas mensagens especiais do Advento de Natal. Então se prepare, porque na próxima semana nós começamos a ter esse momento de reflexão, meditação e lembrar do verdadeiro sentido do nascimento de Jesus, dessa data importante. Nós procuramos ali, de alguma forma, seguir o calendário litúrgico e eu quero convidar você a estar conosco, empenhado, engajado nessa próxima estação que nós entramos como igreja cristã. Amém? 1 de João, capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 5. Vamos lá. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são um peso. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Nós somos gratos pelo privilégio de ouvirmos a sua voz, de termos as escrituras em nossas mãos. Nós somos privilegiados de estarmos aqui diante da sua voz, Senhor, ecoando os nossos corações. Eu oro para que o Senhor capture as nossas atenções, o nosso coração nesse momento, remova toda a distração dessa sala, que o seu evangelho seja frutífero agora, que o seu evangelho seja efetivo na desconstrução de todo tipo de sofisma, de toda mente que se blinda contra o conhecimento de Deus. Nós pedimos, Senhor, opera em nós agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Gente, quando nós falamos sobre epístolas ou cartas nas Escrituras, na Bíblia, nós temos que olhar isso com uma beleza e também com uma grande importância. Por quê? Não sei se você já percebeu, se você já fez o curso da Ion School, se você já fez escolinha dominical, que fala lá sobre os livros, se você canta aquela música do R.R. Soares, Gênesis, Êxodo, aquela lá que você já lembrou e está querendo cantar na sua mente. O Novo Testamento ele é praticamente formado, em sua maioria, por cartas. Dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, 21 livros são cartas. E aí a gente entra numa coisa que é muito importante. Sou eu? Oh, Deus, ajuda-nos. Cartas... Cartas, elas eram uma forma mais barata, mais prática e até mesmo documental para a igreja primitiva se comunicar. É melhor. Eu não vou conseguir ficar. Ok, vamos lá, mais uma vez. Cartas, elas eram uma forma... Pode trazer. Amém. Amém. Som. Tô calmo. Tá calor. Som. Aí, ótimo, glória a Deus. Então, só mantenha o microfone aqui, mentalize. Então, vamos lá. Cartas elas eram as formas mais baratas, mais práticas, mais fácil de ser um documento específico para a igreja primitiva se comunicar. Então, quando nós olhamos para essas epístolas que nós temos nas Escrituras, nós temos que dar uma importância, primeiro, sabendo que nos tempos dos discípulos, nos tempos bíblicos, nós não tínhamos o YouTube para ouvir a pregação do apóstolo Paulo falando sobre justificação em Romanos. Nós não tínhamos o Instagram para ver um Reels e ver Pedro falando sobre qualquer outro tipo de tema ou qualquer outro apóstolo. Nós não conseguimos ver a live, eles não conseguiriam ver a live de Estevão ensinando dentro do Sinédrio. Por quê? Não tinha tecnologia, tinha o quê? Carta. Então a carta era uma forma de nós termos
comunicação, registro histórico e registro documental do que a igreja acreditava. E foi por meio das cartas que nós vemos o Espírito Santo promover e prover as escrituras para a gente. E não somente prover as escrituras, mas foi por meio das cartas que o Espírito promoveu a defesa e a expressão da fé em Jesus Cristo. Os discípulos, os apóstolos que escreveram as cartas, eles tinham o cunho, ou tinham a responsabilidade e a intenção de não somente escrever belezas para as igrejas, mas registrar o que era que a igreja acreditava naquele tempo, o que a igreja precisava se agarrar, e nós vemos que isso mudou totalmente a história da igreja. Por quê? Se você olhar, hoje nós temos aí, sei lá, uma boa parte do mundo é cristã, mas imagina que naquele tempo, talvez 1%, 2% ou até menos era cristão. Imagina uma cultura que cercava a igreja cristã com seus tipos de modos de viver, modos de ver a vida, modos de se relacionar e modos até extremamente impuros, imorais diante dos olhos do Senhor. A igreja ter se preservado pura no seu primeiro momento ali foi obra e manifestação do Espírito Santo. E uma das formas que o Espírito Santo promoveu isso é registrando qual era o verdadeiro sentido da fé cristã. Cartas, eles eram um meio também da gente marcar a presença. O que significa isso? Gente, imagina que talvez nem todos os apóstolos poderiam ir em todos os lugares, mas os ensinos apostólicos precisavam estar em todos os lugares, fazendo com que todas as igrejas estivessem vinculadas à doutrina dos apóstolos. O que eles fizeram? Cartas. E é por isso que nós, quando nós olhamos para as cartas dentro das Escrituras, nós precisamos ter a gratidão ao Senhor por ter promovido o Espírito sussurrar sobre os autores bíblicos. Porque não é somente um texto que nós olhamos e falamos, nossa, é a palavra de Deus, mas é a defesa da fé que esses irmãos tiveram. E por meio dessa carta, eles defenderam a fé em Cristo Jesus. Ou ter a possibilidade de ouvir sermões, acesso às leituras e às cartas bíblicas, não é somente uma questão teológica, ou nós estamos aqui com a Bíblia aberta. Ter acesso à carta de João é ter contato e comunhão com o próprio apóstolo João. É nós dizermos, nós estamos ligados com a fé apostólica a partir dos escritos apostólicos. Não é só um conteúdo literário, mas é a unidade, é a marcação da presença apostólica da igreja primitiva hoje no século 21. Do pensamento dos primeiros cristãos, formando cristãos na era primitiva e formando cristãos agora, nessa sala, com um monte de acesso à informação, sabendo que hoje o mundo é muito mais cristão do que no passado. Então, passaram-se quase 2000 anos e nós continuamos ouvindo das mesmas fontes e do mesmo Deus que João, Pedro, Paulo e os primeiros cristãos ouviram, graças às cartas. E é por isso que quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos ter um apreço muito grande. E quando nós falamos da carta de João, essa carta que nós estamos estudando, nós temos uma beleza muito grande, porque diferente de Paulo que escreve carta aos romanos, ou o escritor dos Hebreus que escreve aos Hebreus, João ele escreve uma carta não endereçada e nem localizada especificamente para nenhuma das igrejas, o que dá a entender que essa carta é para toda a igreja que professa o nome de Jesus. Ou seja na Ásia, seja na África, seja em São Paulo, seja em Varginha, essa carta é para a igreja de Jesus. E uma coisa que é muito bela na carta de João, e ele é conhecido como o apóstolo ou o discípulo do amor, é que João, na sua forma de se comunicar, ele usa uma linguagem, um coração paternal, um coração pastoral para lidar com coisas que ele lidou no seu tempo. Então, o discípulo do amor, ele está aqui cheio de compaixão e ternura para com a igreja de Cristo. E a gente vê isso quando a gente lê essa primeira carta. Se você não leu a primeira carta de João, são 5 capítulos, você consegue ler depois do seu almoço de hoje. Então leia. Você vê a linguagem de filhinhos, amados, em toda a sua carta, falando justamente com ternura e amor, um cuidado específico da parte de Deus e do coração do apóstolo João para que a igreja de Cristo fosse abençoada com aquilo que ele estava falando, mas também protegida. Essa linguagem que João utiliza é justamente um cuidado, um zelo
com aquilo que ele chama na sua segunda carta de senhora eleita. E o que é a senhora eleita? Alguns teólogos vão dizer que é um termo que ele utilizava justamente para dizer a respeito da igreja. Então, o que João está escrevendo, ele é cheio de paixão, cheio de ternura para aqueles irmãos que estão fazendo parte do corpo de Cristo, mas principalmente zelo e cuidado com a própria igreja que é noiva do Cordeiro de Deus. Quando nós falamos sobre a carta de João, a primeira carta de João, ela não é destinada para qualquer pessoa. Ela é destinada para os filhos de Deus. O que isso quer dizer? Diferente do livro de João, o Evangelho de João, que conta a história do Evangelho de Jesus Cristo, na perspectiva de João, a carta de João é para aqueles que entenderam o Evangelho e agora estão conectados a uma comunidade, são o quê? Filhos de Deus. Essa carta não tinha o cunho de apresentar Jesus e suas obras, como ele fez no Evangelho, mas ela tinha o objetivo de nutrir e lembrar os filhos de Deus de sua filiação por meio de Cristo Jesus, e que isso deveria ser transparecido, devia ser nítido, notado pelas pessoas através da obediência e amor a Deus e uns pelos outros. Então, a carta de João é para crentes. A carta de João é para aquele que é nascido de Deus. E a época dessa carta, é muito importante a gente ter esse panorama, é que, diferente do que nós pensamos, o cristianismo, como eu falei, era a minoria na época dos apóstolos. Então, existia um contexto cultural, um contexto ideológico que cercava a igreja e tentava impregnar todo tipo de falso ensino a respeito da pessoa de Deus. E João escreve essa carta justamente para, primeiro, nutrir a igreja das verdades de Deus. E segundo, igreja, vocês precisam saber se portar quando alguém vem com uma falsa ideia sobre Deus contra vocês. E aí, existia uma forte influência nesse tempo do que nós chamamos de gnosticismo, que tentava matar a ideia da encarnação e da materialização, vamos dizer assim, do Filho de Deus. Jesus ser Filho de Deus e ter um corpo físico, de ter uma matéria, de ter algo que nós olhamos nesse contexto ser impuro, era loucura para o gnosticismo. Mas João escreve a sua carta dizendo, sim, ele era de carne e osso e era Deus. É por isso que é belo quando João começa essa primeira carta, ele fala, o que nós vimos, ouvimos e pudemos apalpar. É justamente falando, olha, o nosso Deus, ele é um Deus tangível. O conhecimento, pelo conhecimento que os gnósticos traziam, de entender de uma elevação espiritual, de uma dicotomia entre o que é puro e o que é impuro, do que é espiritual e material e o que é material, trazia uma grave situação, não somente para a igreja, mas para todas as pessoas na sua época, justamente quando o evangelho era pregado. Por quê? Deus não poderia ser santo se ele fosse humano. E aí gerava o quê? Não gerava comunhão com Deus e nem muito menos uma conduta transformada pela revelação de Cristo. O tempo da igreja primitiva era um tempo extremamente difícil, de falsos ensinos que tentavam penetrar a igreja e distorcer a realidade do Deus que nós servimos. E é por isso que João escreve falando sobre a realidade de Deus em Cristo Jesus, não ser algo dicotômico, não ser algo separável, mas em Cristo habitar a plenitude de Deus. E aí nós vemos também um outro partido que veio e deu origem também ao gnosticismo, que é o que nós chamamos de docetismo. Quem é aluno da Escola do Cordeiro sabe do que eu estou falando, lógico, vocês vão lembrar disso agora, em nome de Jesus. Mas o docetismo era justamente uma heresia que foi combatida no século I e no século II, que afirmava que Cristo, ele não era humano, mas ele parecia ser humano. Ele era somente um espírito que andou entre os homens. Só que pensa bem, gente, a ausência da encarnação do Filho de Deus resulta em duas coisas. Primeiro, se Jesus não é homem e não é encarnado, ele não morreu de verdade por nós. E segundo, que se ele não morreu por nós, nós não temos os nossos pecados expiados e perdoados. E aí João está olhando para essa situação e falando, não, o Filho de Deus, ele é homem. E não somente isso, ele perdoa os nossos pecados. Nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos.
E o conteúdo dessa carta de João, além de trazer todo esse contexto de apologético, de combater as falsas ideias, o conteúdo da carta lembra-nos de que Jesus é motivo de alegria. É a pessoa que faz com que nós sejamos alegres. Por quê? Porque em Jesus existe o perdão dos nossos pecados. Em Jesus nós temos o Paráclitos do lado de Deus, o advogado dos nossos pecados. É em Jesus que a luz brilha sobre todos os homens. Jesus, ele é um motivo de alegria para todo cristão. Mas ele também é um motivo de escândalo e tropeço para aqueles que não são filhos de Deus. Jesus também ele é o motivo da nossa fé. E ele também é um motivo de nós estarmos reunidos em comunhão. O verdadeiro conhecimento de Deus, ele resulta em alguns aspectos, e é por isso que João está falando sobre isso nessa carta. João, ele revela que o verdadeiro conhecimento de Deus gera em nós, primeiro, comunhão com ele. Nós ouvimos há 3 semanas atrás que se nós andarmos na luz como ele está na luz, nós temos comunhão por meio do seu sangue com o próprio Deus. Mas não só isso, esse conhecimento de Deus e essa fé em Deus gera a nós o quê? Obediência e retidão. Nós só somos passíveis de obedecer a Deus por causa do verdadeiro conhecimento de Deus, por nós termos comunhão com Ele. E essa retidão de vida também promove para nós, não somente homens moralmente corretos, moralistas, mas amor fraternal uns para com os outros. Nós só podemos ser santos a partir de um lugar de comunhão e retidão uns com os outros. E o que também expressa a nossa fé em Jesus como Deus encarnado. Então, o fato de nós termos comunhão com Deus é justamente resultado do verdadeiro conhecimento, da verdadeira confissão de fé de que Jesus é o Filho de Deus e Ele é Deus. Só que agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu não quero que você entenda que essa pergunta, ela pode ser muito óbvia para muita gente. Mas eu quero que você leve a sério essa pergunta. Você realmente crê em Jesus? Eu não estou perguntando se você nasceu na igreja, eu não estou perguntando há quanto tempo você faz parte da Imagodei ou de alguma igreja evangélica, eu não estou perguntando quantos cultos você foi, eu não estou perguntando para você quanto tempo você está no ministério ativo ou inativo, não estou perguntando se sua família é cristã, se vocês são moralmente legais, seguem os princípios judaicos cristãos. Eu estou perguntando se você crê em Jesus. Porque o versículo 1, ele começa dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Crer em Jesus não é algo, é secundário da fé cristã. Não é algo que nós precisamos levar tipo assim, não, é um acréscimo daquilo que a gente faz na igreja. Não, nós só podemos ser igreja, nós só podemos estar reunidos aqui, porque nós cremos em Jesus. Ele é algo central do cristianismo. Crer em Jesus é algo que faz com que nós sejamos chamados de cristãos. Diferente de qualquer outra religião, diferente de qualquer outra filosofia, diferente de qualquer outro esquema comunitário, seja clube, seja seita, seja heresia, seja o que você pode colocar. Existe uma galera que está se reunindo aqui, diferente de qualquer coisa delas. O cristianismo, ele é centrado na realidade da pessoa de Jesus Cristo. Não tem nada mais do que Jesus Cristo como motivo central da fé cristã. A pessoa de Jesus Cristo, a sua obra e principalmente a sua natureza, porque João está falando sobre isso. Jesus, ele não é meio homem, ele não é meio Deus. Ele é homem visível, apalpável, ele é tangível em sua totalidade, ele é 100% homem. E Jesus também, ele é todo poderoso, eterno, imutável, ele é Deus totalmente. E ele é uma pessoa só. Ele é a pessoa que faz com que nós viemos ser congregados a partir da sua natureza, da sua obra, da pessoa que ele é. Nós não podemos crer em Jesus
sendo ele talvez um meio homem e meio Deus, ou menos homem e mais Deus, ou mais homem e menos Deus. Jesus não é um modelo de homem a ser seguido. Jesus não é, ele só é Jesus, ele só pode ser um homem diferente porque ele é Deus. Ele é homem em sua totalidade, e ele é Deus também. Todas as vezes que nós duvidamos de Cristo ser totalmente homem, nós caímos na incredulidade, na negação da pessoa de Jesus. E todas as vezes que nós duvidamos de Cristo ser totalmente Deus, nós também caímos em incredulidade. A fé cristã não está disponível ou acessível para pessoas que não creem nessa afirmação, que é extremamente ortodoxa, antiga, da realidade da pessoa de Cristo Jesus. Toda vez que você pensa, não, eu acredito em Jesus, mas eu tenho alguma coisa, eu quero dizer para você, talvez você não nasceu de novo. Eu sigo uma página, eu não quero que vocês sigam, mas aí é problema de vocês, mas é o Holy No. E eu acho engraçado porque ele faz um meme, né, uma brincadeira, né, ele fala, é um belo domingo, estou pegando minha Bíblia e vou para a igreja, e ele abre a porta, e ele coloca um trecho de alguma heresia, alguma coisa estranha. E aí ele olha, deixa aquilo rodando, aí ele vai e fecha a porta, ele faz, não. E aí, esse é o meme, né? Então ele coloca uma coisa cômica, exagerada, herege do evangelho, e aí ele fala, não vou para esse lugar. E a realidade que eu quero dizer para vocês é, se você crê em Jesus, mas, eu quero dizer para você, não, você não crê em Jesus. Eu creio em Jesus, mas Jesus é alguém muito intangível para mim. Não, você não crê em Jesus. Eu creio em Jesus, mas eu acho que... Não. A realidade da fé cristã, ela engole seco a dupla natureza de Jesus Cristo. De ele ser totalmente Deus, santo, eterno, imutável, todo-poderoso, mas totalmente homem sem pecado. Mas será que Jesus não foi tentado? Será que Jesus não teve esposa? Todo esse questionamento, ele é de um coração que realmente não nasceu de novo. Porque você está colocando em dúvida a pessoa de Jesus. Quando na verdade ele é o centro de toda a nossa fé. Ele é o centro de toda a nossa afeição, de todo o nosso amor, de tudo aquilo que nós devolvemos a ele. O crente verdadeiro, os crentes verdadeiros, creem que o Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, ele é o próprio Messias. Que o homem nascido de Maria é o próprio Filho de Deus. Aqueles que são nascidos de Deus, eles possuem uma fé ortodoxa acerca da pessoa de Jesus. Então, não existe a possibilidade para o cristão colocar um temperinho naquilo que é a profissão, a confissão de fé a respeito da pessoa de Jesus. Ou nós cremos totalmente na pessoa de Jesus, ou nós não somos nascidos de Deus. É isso que o texto está dizendo. Todo aquele que crê em Jesus, que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Se você não crê que Jesus é o prometido Messias, se você tem dificuldades de aceitar Jesus como um judeu que veio para salvar o mundo, se você tem dificuldade de achar que Jesus ele era mais um revolucionário do que Deus, você está em apuros porque você não nasceu de novo. E não nascer de novo é algo complicado, gente. E nós já vamos falar sobre isso. O fator messiânico de Jesus, ele consiste em nós afirmarmos que ele é tangível, ele é temporal, porque Jesus entrou no tempo. Mas ele também traz a promessa de eternidade, de vida eterna, de eterna filiação de Deus, de nós somos eternamente filhos de Deus, para todos os homens, sendo ele homem, aquele que é descendente de Davi. E também, ele é Deus eterno. Ele é o filho do homem que Daniel fala. Ele é aquele que não tem início e nem fim nos seus dias. Ele sempre esteve diante de Deus e sempre foi Deus. E ele tem a autoridade do próprio Deus, porque ele é Deus, para que o plano eterno de Deus, que é o plano dele mesmo, seja concretizado.
A segunda coisa que é muito importante você se questionar, e aí, novamente, você crê em Jesus? Eu não estou perguntando há quanto tempo você vai à igreja, quantas vezes você leu a Bíblia, quantas vezes você tomou Santa Ceia. Estou perguntando, você crê em Jesus? Nós podemos crer em Jesus, gente? O que crer em Jesus faz diferença para nós? Qual que é o verdadeiro sentido da fé cristã? Diferente de todas as outras ideias, crer em Jesus consiste em nós afirmarmos que Jesus é o próprio Filho de Deus. Crer em Jesus é a única maneira de nós sermos conhecidos também como filhos de Deus. Quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, isso nos dá a prerrogativa de que também nós somos filhos de Deus, porque nós cremos que Ele é o Filho de Deus. Toda dúvida de filiação de Deus em nós, eu não sei você, e eu quero orar eu quero te encorajar, para que você saia daqui sabendo que você é filho de Deus. Mas não porque você, nossa, agora eu sei o que é docetismo. É porque você crê no Filho de Deus. Toda dúvida que nós temos a respeito da filiação de Deus não é obra inacabada de Deus, de nos fazermos filhos de Deus. Não é um problema de Deus ou da inconsistência teológica, enfim, seja lá o que você queira justificar. Toda ausência de fé de que nós somos filhos de Deus é falta de fé de que Cristo é o unigênito Filho de Deus. A nossa dificuldade de nós nos relacionarmos com Deus como nosso Pai não é uma questão social de que hoje a maioria das pessoas não tem paz em sua casa, ou porque o pai foi comprar cigarro, cerveja e não voltou mais. A dificuldade das pessoas não terem Deus como seu Pai, ou reconhecerem Deus como seu Pai, é justamente a falta na fé no Filho de Deus. O resultado da orfandade não é um problema social, é um problema espiritual de que o homem não crê que Jesus é o Filho de Deus. Logo, toda a dificuldade que você tem com o Pai Deus é um problema espiritual, pecaminoso, que só Cristo, a revelação de quem Cristo é, pode tirar você desse lugar. Se eu não tive um pai, essas são as questões que nós lidamos muitas das vezes. Se eu não tive um pai, como Cristo pode ter um pai? Se eu não tive um pai, como eu posso olhar para Deus e ver em Deus um pai? Como eu posso desfrutar da paternidade de Deus? Reconhecendo que o verdadeiro Filho de Deus é Filho de Deus. Tendo sua fé nele. As ausências de um pai bom, de um bom pai, ou de um pai na sua vida, não são motivos para nós olharmos para Deus e dizer que Ele não é nosso pai. A ausência de um pai, e nós justificamos isso, eu não consigo lidar com Deus como pai, é falta de fé no Filho de Deus. Crer no Filho de Deus é ao mesmo tempo algo muito exclusivo e ao mesmo tempo algo aberto, vamos dizer assim. Algo que é para todos. Porque o versículo está dizendo para nós que todo aquele que crer no Filho de Deus, ele não está falando aqueles que vão à igreja todo domingo, aqueles que são dizimistas, é todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Isso está destinado às crianças, isso está destinado aos velhos, isso está destinado aos ricos, aos pobres, às mulheres, seja qualquer tipo de segregação social que existe hoje. Eu tenho que dizer para você, a confissão de fé no Filho de Deus é algo para que todos possam ter acesso. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus é uma não distinção para que pessoas venham crer que realmente Jesus é o Filho de Deus. Mas é importante nós dizermos que todo aquele que crê, somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus, se torna filho de Deus, ou é filho de Deus. Quem não crê, não é filho de Deus. Então, essa ideia, sabe, eu não sei você, quando você vai, naquela época que nós evangelizávamos com um panfletinho, toma um panfletinho, Jesus te ama e tal, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. A pessoa te responde, não, obrigado, somos todos filhos do mesmo Pai. Não, nós não somos todos filhos do mesmo Pai. Nós só temos Deus como Pai por causa da pessoa de Jesus Cristo. Em nenhuma outra religião, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, não existe ninguém que nos faça sermos filhos de Deus, a não ser a pessoa de Cristo Jesus.
Ah, mas eu faço tudo certinho. Isso não te faz filho de Deus. Ah, mas eu sou um cara legal. Pessoas legais vão para o inferno. Pessoas legais não são filhos de Deus e são mais legais que muito crente, gente. Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus pode ser filho de Deus. Ah, mas eu sou um cara que não faço nada errado, eu não passo a perna em ninguém. Se você não crê que que Jesus é o Filho de Deus, se você não confessa Cristo como o Senhor da sua vida, eu tenho que te dizer que hoje é uma boa oportunidade de você se tornar filho de Deus. Do contrário, você não é um filho de Deus. E isso não sou eu e a barreira religiosa. Quem está dizendo isso é as Escrituras. Crer em Jesus como filho nos faz amá-lo. E por quê? Esse amor e fé em Cristo Jesus não é obra humana. Você não pode nascer de novo pelos seus próprios esforços, pela sua purificação pelas suas obras. Você chegar-se perto de Deus, você amar a Deus, não é obra do seu esforço. Olha como sou evangélico. É obra divina. É obra do Espírito em nós. É obra de Deus nos fazendo que nós amemos o seu Filho. E porque nós amamos o seu Filho, nós amamos aquele que gerou o Filho. E agora, porque nós amamos o Filho e aquele que gerou o Filho, nós recebemos todo o amor que Ele tem para nós. Todo o amor que o Pai tem pelo Filho, não é só mais para o Filho, mas para todo aquele que ama o Filho e ama o Pai, e é amado pelo Pai e pelo Filho, por meio do Espírito. Diferente do falso conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus nos leva a amá-lo. Sabe, eu sei que existem pessoas que amam estudar a Bíblia, amam estudar teologia, amam estudar religiões, mas se o conhecimento que você está tendo contato não faz você amar a Deus, talvez você não está tendo um verdadeiro conhecimento de Deus. Não talvez, é verdade, você não está tendo conhecimento de Deus. Você não está tendo contato com o Deus que gerou o Filho. Você não está conhecendo Ele. E conhecer a Deus é amá-lo. E amar a Deus, nós sabemos que amar nas Escrituras tem um sinônimo: obediência. Nós não vamos obedecer a Deus se nós antes não formos encontrados por Deus. E sabe o que é mais difícil também? Não somente para nós, mas aí para todo o mundo, todas as religiões, o judeu, o islâmico, seja lá qual for, é que Deus tem um filho, e esse filho é Jesus Cristo. Isso quer dizer que Deus é Pai. Gente, negar a paternidade de Deus era um ponto gnóstico. E todas as vezes que nós olhamos e falamos, eu não consigo ver Deus como Pai, você está aí caindo num erro de heresia, combatido no século II. Você está sendo gnóstico de tabela, vamos dizer assim. Porque isso implica na realidade da Trindade. Isso implica na confissão de que Jesus só é filho de Deus porque ele tem um pai. E o pai só pode ser pai porque ele tem um filho. Se Jesus é filho de Deus, ele também é Deus porque ele possui a natureza de Deus. Ele não é meio Deus ou semideus. Ele não é igual a Deus, ele é Deus. Se ele é Deus em homem, no gnosticismo, isso é, se ele é Deus e ele é homem, então esse Deus não é tão Deus. Mas a realidade do cristianismo é que ele é Deus e homem totalmente. Ele só pode ser Deus porque ele tem Deus como Pai. E ele só pode ser filho de Deus porque Deus é Pai. E uma das maiores dificuldades desse discurso é porque as pessoas têm dificuldade de olhar e falar, não, é impossível Deus ser Pai. Uma das maiores afirmações, dos maiores trunfos, ou o centro do islamismo, por exemplo, é de que Alá não tem filho.
Porque Alá ter filho é a diminuição da divindade. Mas no cristianismo não. Deus ter um filho é a beleza do cristianismo. Toda dificuldade de olhar para Deus como pai é fruto de uma mente infectada pela ideia de um mundo caído, gente. Então você olhar para Deus e não olhar Deus como seu pai, não é só um problema social, mas é um problema espiritual. Porque o mundo não consegue ver Deus como pai. Por isso que eles tentam banalizar a figura de Deus Pai. Olhando e falando, nós somos filhos do mesmo Pai. Nós servimos o mesmo Deus. Não. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo. Toda essa ideia, ela é uma ideia anti-Deus, uma ideia anti-Cristo. Negar a filiação de Cristo e a paternidade de Deus, ela não é só uma questão social, ela é uma questão de rebelião contra aquilo que Deus é. É uma convulsão de eu não aceito que Deus tenha um filho, eu não aceito que Deus seja pai, por isso eu me rebelo e não acredito. Ela é um ato de rebelião e é por isso que os filhos de Deus, eles são diferentes de todas as pessoas do mundo. Porque eles viram em Deus o Pai, eles viram em Deus o Filho de Deus. E é por isso que eles se tornam filhos de Deus. Aquele que ama o Pai, ele ama o Filho. E aquele que ama o Filho, também é amado pelo Pai que gerou o Filho. E é isso que nós lemos nesse versículo. O cristianismo, ele nos desafia no nosso falso conhecimento e em nossa astúcia de achar que definimos Deus a olhar para o Filho e ver a completude da divindade e reconhecer que em Cristo, somente em Cristo, existe a plena divindade habitando e andando no meio dos homens. Na mesma maneira que o Pai tem toda a divindade. O cristianismo nos desafia a olhar e falarmos, Cristo é Deus e é o Filho de Deus. Ele carrega a mesma natureza, a mesma essência de Deus. Ele não é menor que o Pai. Ele é a beleza de Deus no meio dos homens. E isso só pode ser aceito por meio da verdade de Deus ser imputada em nós por meio do Espírito. Paulo, em 1 Coríntios 12, ele vai dizer assim, ninguém confessa Jesus como Senhor, se não for por meio do Espírito. E nenhum outro Espírito confessa isso também. O Espírito de Deus jamais vai negar essa verdade, que Cristo é o Filho de Deus. Toda tentativa de negar essa verdade é também um atentado contra Deus e a sua história. Porque Deus envia o seu Filho para que nele homens fossem salvos. Só existe um meio de nós sermos salvos do pecado e da ira de Deus: o Filho de Deus. Homens não querem ser salvos. E eu quero dizer isso para você. Eu não queria ser salvo. Você não queria e nem vai querer ser salvo um dia, se não fosse Deus querendo que fôssemos salvos. Homens não queriam ser salvos, mas Deus quis salvar os homens pelo escândalo do Filho de Deus. Deus não pode mudar, mas homens mudam conforme o desejo e o trabalhar do seu Criador. Logo, isso mostra que toda fonte de vida, toda fonte de conhecimento fora da pessoa de Deus é uma mentira. E aí eu te pergunto, você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou você só está aqui para sair daqui e achar que você está aliviado dos seus fardos pecaminosos e continuar na mesma vida? Porque crer em Jesus faz com que nós nos tornemos uma coisa: filhos de Deus. Só que, além de você se tornar filho de Deus e ser amigo de Deus, aceito por Deus, como filho de Deus, você tem uma capacidade de reconhecer outros filhos de Deus. João, quando ele fala, no versículo 2 e no versículo 3, que aquele que conhece, ou assim sabemos, ele está dizendo assim, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, ele está colocando ali no plural, de que não é só porque você crê em Jesus, você está, ok,
você crê em Jesus e você consegue olhar para outros filhos de Deus e amar esses filhos de Deus. Ele está combatendo um sentimento de ódio que surgiu justamente em decorrência do gnosticismo, que perseguia cristãos e também disseminava tanta influência de falso ensino, que os cristãos, ao invés de amar e pregar o evangelho, eles começaram a também sentir ódio dos gnósticos. Então, quando João está escrevendo, filhinhos, que nós não venhamos amar de palavras, filhinhos, amemos uns aos outros, ele está combatendo um sentimento reativo que esses irmãos tinham por conta de um falso conhecimento de Deus. E João, ele está chamando, olha, se você ama a Deus, você vai ter que aprender a olhar para pessoas e reconhecer se elas são filhos de Deus. E se a fé em Cristo é a prova doutrinária que evidencia a legitimidade de que nós somos filhos de Deus, o amor aos nossos irmãos, o amor de Deus fluindo em nós não estamos amando com o nosso amor, estamos amando com o amor de Deus, os nossos irmãos, ela é uma prova de que realmente nós somos filhos de Deus. João, ele está mostrando para a gente que Deus é amor e não a fonte de todo ódio. E é por isso que ele está falando, assim sabemos que amamos os filhos de Deus. A qualidade da nossa espiritualidade, ela não está ligada, gente, a quantos turnos de oração você veio na igreja. Não estou dizendo que você é espiritual se você não vem, tá? É importante que você venha. Não está ligada a quantas vezes você faz coisas espirituais. A qualidade da nossa espiritualidade, nós somos espirituais quando nós expressamos amor, que exercemos uns pelos outros. Nós só podemos ser espirituais se nós estamos disponíveis a amar os filhos que Deus nos deu como família. Em especial, aqueles irmãos que são mais difíceis de amar, os fracos na fé, aqueles que mandam para você um bom dia do Pablo Marçal. Sim, nós precisamos amá-los. Aqueles que têm uma teologia diferente da sua. Aqueles que você olha e fala, não, ele não é tão crente assim. João está nos ensinando que nós amamos os filhos de Deus. Está nos ensinando que aquele que é nascido de Deus, que crê que Jesus é o Filho de Deus, ele se torna um filho de Deus e sabe reconhecer a sua família. Um comentarista chamado Champlin, quando ele fala sobre esse texto, ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, um filósofo pode apreciar a beleza da doutrina teísta do universo. Um cientista pode apreciar o poder da pessoa de Cristo. Um psicólogo, ele pode apreciar a influência exercida por sua vida. Um mero religioso, ele pode apreciar a grandeza do seu sistema de fé. E muitas das vezes nós fazemos isso. Um moralista pode cair em admiração ante a pureza de Deus ou de seus conceitos que ele acham que são da parte de Deus. Mas somente um irmão de Cristo, somente um irmão de Cristo pode tornar-se santo como ele é santo, expressando para com os outros esse amor de Cristo, ao ponto de entregar-lhe a própria vida pelo seu irmão. Então, amar a Deus, conhecer e crer em Jesus, resulta em amar a Deus, mas resulta também em nós amarmos os nossos irmãos e reconhecer quem são os nossos irmãos. A fidelidade de Deus não é mensurada. A fidelidade a Deus, ela não é mensurada pelo muito saber. Ela não é mensurada por quantos seminários teológicos a gente faz. Ela não é mensurada por quantos cultos a gente vem. A fidelidade e o amor a Deus é mensurado enquanto nós estamos dispostos a amar a Deus, aos nossos irmãos. E isso faz com que nós venhamos provar do amor de Deus quando existe em nós obediência, porque obediência a Deus é a mesma coisa que amar aqueles que Ele manda que a gente ame. O amor, ele é o ponto de partida da santidade, da santificação, da retidão diante de Deus. Fazer as coisas certas não são, mas amar é. Sabemos que toda a lei se resume em 2 mandamentos que nós aprendemos em Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas
e amar os nossos irmãos como Cristo amou esses irmãos. Não é amar a nossa maneira, mas amar a maneira de Deus. Amar a Deus misticamente ou espiritualmente, ou como a gente ouve nesses dias, nós temos que ser contemplativos, e é uma verdade. Amar a Deus contemplativamente é muito bom. É maravilhoso, gente, você colocar o seu soaking, abrir sua Bíblia, acender a velinha, quem gosta de acender velinha, e ficar lá, se deliciando na presença de Deus. É maravilhoso. Mas isso só é possível se nós estamos disponíveis, dispostos a sair da contemplatividade, sair do misticismo e da espiritualidade exacerbada e ir para a prática do amor pelos irmãos. A prática de amar os irmãos aperfeiçoa, ela refina e limpa os nossos olhos de amor. Por quê? Gente, amar crente é difícil. É muito difícil. Amar os nossos irmãos faz com que os nossos olhos contemplativos, o nosso misticismo, a nossa espiritualidade seja purificada, porque agora nós temos acesso a Deus, porque Deus nos ama, mas também nós podemos estar acessíveis diante de Deus, porque entre nossos irmãos nós não temos restrições de amor. Nós estamos diminuindo o nosso ego quando nós estamos amando a Deus. E quando nós diminuímos o nosso ego, nosso coração está disposto a olhar para Deus sem reservas. Sem olhar e falar, eu sou mais espiritual que o Derek, eu sou mais espiritual, eu sou mais evangélico. Não, não, não. A contemplatividade, ela é abençoada quando nós saímos dela e praticamos o amor. E isso, gente, amar os irmãos adestra o nosso coração a olhar para Deus como mais importante do que tudo, porque nós sabemos lidar com quem é mais importante para Deus, que é a sua família, são os seus filhos. A ideia que a gente vê de Marta e Maria é algo muito belo, que nos ensina sobre isso, porque a gente acha que Marta e Maria são duas coisas que se chocam. E na realidade, Lucas 10:40 nos diz que Marta, ela estava ocupada fazendo muitas coisas, enquanto Maria estava aos pés de Jesus. Mas sabe o que é interessante, que Lucas deixa bem claro? Que ela estava ocupada com os afazeres, mas esses afazeres não eram muitos. Eles só eram muitos porque ela estava sozinha, e não com sua irmã. O que dificulta a fé cristã, o que a gente chama de ativismo, ou eu estou estafado de fazer coisas na igreja para os meus irmãos, não é porque nós fazemos muita coisa, é porque nós queremos fazer tudo sozinho e não sabemos nos envolver na vida de comunidade. É muito belo isso, porque amar os irmãos que Deus nos dá nos tira o sentimento de solidão. Eles nos colocam no lugar de família. E nos coloca aos pés de Cristo, porque os nossos irmãos também estão aos pés de Cristo. Quando nós lemos João 11, quando Lázaro está morto, Marta, ela sai ao encontro de Jesus e fala, se você estivesse aqui, estava tudo certo, ele não morreria. E Jesus fala, relaxa, Marta, ele vai ressuscitar. E ela fala até coisas certas a respeito do que é teologicamente falando. No dia da ressurreição ele vai ressuscitar. Então, Marta sempre andou sozinha. Maria, em João 11:32, em 11:20, vai dizer que enquanto Marta foi ao encontro de Jesus, ela ficou com os amigos. O que nos ensina e nos mostra que a vida de amor uns com os outros santifica o nosso coração, consola o nosso coração e nos faz ter uma espiritualidade prática, e não só olhando para Deus e não conseguindo olhar para o meu irmão. O que nós chamamos de Marta, ou o que nós chamamos de Maria hoje, possivelmente não é o que as Escrituras estão querendo nos ensinar a respeito da contemplatividade. Porque contemplatividade sem vida comunitária, sem amor uns pelos outros, é idolatria. Deus está ensinando a gente a amar uns aos outros por causa do Filho de Deus que nos amou e nos tornou sua família. Amar tem como sinônimo obediência. E obediência só é possível se nós tivermos um coração servo. E a quem nós servimos, gente? Uns aos outros. Porque servindo uns aos outros, nós estamos servindo aquele que nos fez ser amados por Ele e ser amados pelas pessoas que são filhos de Deus. João está falando que todo aquele que é nascido de Deus
também sabe reconhecer e amar os filhos de Deus. A ideia é que os mandamentos sejam pesados, a ideia de que isso é um fardo, não vem das Escrituras. Eles podem ser difíceis, mas eles são mais prazerosos e são mais leves quando realmente nós focamos os nossos olhos na família que Deus nos deu. E isso é muito importante, porque nós reconhecemos os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo. Não são aqueles que frequentaram a escola dominical. São aqueles que são amados por Deus. Reconheceram que Jesus é o Filho de Deus. E isso é muito importante, porque só é filho de Deus quem crê em Jesus. E quem crê em Jesus nasceu de novo. O crer em Jesus como Filho de Deus é obra do Espírito Santo. A regeneração é obra do Espírito Santo em nós, o que faz de nós filhos nascidos de Deus. Ela não é obra humana, mas é geração do próprio Deus. E quando João usa aqui a palavra filhos, ele está usando a palavra teknon. E é uma palavra utilizada para aquilo que foi gerado naturalmente pelo próprio Deus. E aí eu te pergunto, você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, se nós cremos em Jesus, nós temos uma natureza diferente agora. Uma nova natureza que faz com que nós amemos a Deus e amemos os nossos irmãos. Reconheçamos os nossos irmãos. A capacidade de reconhecer os filhos de Deus não vem dos hobbies, não vem de compactuar da mesma teologia, não vem de compactuar de ideias de direita ou de esquerda, mas de nós carregarmos o mesmo Espírito de Deus, a mesma vida que Deus nos dá. Aquele que ama a Deus deve amar os seus filhos, irmãos. Igualmente, não com restrições. Igualmente a quem nós devemos amar os nossos irmãos? Igualmente ao próprio Deus, que ama os seus filhos. E quando nós amamos os nossos irmãos, como Deus ama os seus filhos, nós recebemos mais do amor de Deus. Vocês estão aqui? O amor de Deus só é provado em comunidade, porque nós estamos amando como Ele ama os nossos irmãos. Nós só podemos receber amor de Deus se nós estamos inseridos nessa realidade. E essa realidade é o quê? É falar palavras legais, palavras de afirmação? Não. É obedecer a Deus, é andar a segunda milha, é confrontar quando é necessário, é você ser chacoalhado pela realidade de que igreja não é um lugar que você frequenta, mas é um lugar que você pertence. É um lugar onde Deus colocou a sua família, o encontro dos seus filhos. Só que uma coisa muito importante também, que nós devemos levar em consideração. Só é filho de Deus quem crê que Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus é aquele que sabe e conhece outros filhos de Deus e ama a Deus. Mas uma coisa que é muito importante também, os filhos de Deus, somente os filhos de Deus, tem a vitória sobre o mundo. E é sobre isso que eu quero que você pare tudo e preste atenção. Somente quem é filho de Deus pode vencer o mundo. Versículo 4 diz pra gente, pois todo o que é nascido de Deus, ou seja, se você é nascido de Deus, você é o quê? Filho de Deus. Se você é filho de Deus, só quem é nascido de Deus, só quem é filho de Deus pode vencer o mundo. E o que significa vencer o mundo? Só somos filhos de Deus porque cremos em Jesus. Cremos em Jesus nos dá um novo nascimento, e esse novo nascimento nos dá a perspectiva correta de quem Jesus é. Mas quem crê em Jesus recebe o partilhar da vida de Deus, recebe do seu Espírito. Logo, crer em Jesus não é uma coisa de consciência, não é um pensamento novo que você recebeu, mas é uma vida nova que você recebe. É um espírito, uma natureza nova que nós recebemos. A prática da retidão que agrada a Deus não é possível aos homens comuns. Ou seja, aqui, nessa sala, existem homens especiais, mulheres especiais, não porque eles estão aqui, mas porque Deus está neles. E isso faz com que quem está passando na rua, os nossos vizinhos, seja lá quem for, não sejam especiais. Por quê?
Porque eles não têm o Espírito de Deus. E é isso que João está falando. E mais, somente essas pessoas que têm o Espírito de Deus vencem o mundo. Somente essas pessoas olham para as coisas de uma maneira diferente. A capacidade de amar e a capacidade de uma vitória moral, de ser agradável a Deus, é obra de Deus. Não vem da nossa força, não vem da nossa tentativa de agradar a Deus, mas vem do Espírito que nos deu uma nova natureza. E esse Espírito nos dá a capacidade de ter uma fé verdadeira, uma fé autêntica. A capacidade que nós temos de obediência a Deus, a capacidade de amar os irmãos como Cristo amou, é obra do Espírito, é fruto da nova natureza. A capacidade de não mais viver escravos do pecado, de não viver habitualmente no pecado, não é coisa de 5 passos, é coisa do Espírito Santo fazendo da gente nova natureza. A capacidade de nós andarmos na luz é obra do Espírito Santo. Toda boa dádiva de nós provarmos de Deus só é possível porque nós temos agora a mesma natureza, o mesmo Espírito que esteve em Jesus Cristo agora morando em nós. Sabe, gente, nós não poderíamos nos apresentar diante de Deus, diante do peso da glória de Deus, sem ser fulminados, se não fosse o Espírito, a natureza de Deus, a natureza que Deus dá para nós, vivendo em nós. Deus, Ele foi gracioso conosco em dar o seu Espírito. E quando foi que nós vencemos o mundo? Porque o texto está falando que todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Quando foi que nós vencemos o mundo? A palavra vencer o mundo aqui, a palavra vencer no original, ela não está no presente, mas está no passado. Ele está dizendo todo aquele que é filho de Deus, venceu o mundo. Nós nessa sala já somos vitoriosos, mesmo com tantas derrotas desse mundo. Mas nós somos vitoriosos porque agora nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós vencemos o mundo quando Cristo morreu para vencer o pecado e o poder das trevas e da maldade sobre nós. Porque Cristo triunfou sobre isso. Quando nós perdemos as nossas vidas, quando nós nos rendemos a Cristo, nós vencemos o mundo. Mesmo que talvez você deixou para trás dinheiro, oportunidades, mesmo que talvez você deixou a fama para trás, quando você se rendeu à pessoa de Cristo, rendeu a sua vida, perdeu a sua vida, você venceu o mundo. O verdadeiro cristão, ele está sempre resistindo e prevalecendo contra o pecado. Ou seja, se você é um cristão, você não está perdendo para o pecado. Talvez você peque, porque você não foi glorificado, mas você sempre está resistindo e dando conta, por meio do Espírito Santo, de vencer suas tentações. Se você talvez está sendo vencido pelas tentações, eu quero te dizer que hoje é um bom dia para você nascer de novo, porque você não nasceu de novo. E o que nós vencemos? O que vence o mundo? A fé nas Escrituras não é mera aceitação ou convicção ideológica, ou convicção positiva. A fé expressa uma nova realidade que pertencemos, e nós provamos disso. A fé expressa a nova natureza que temos e podemos viver a partir dela e não do pecado. Nós só podemos viver sem pecar porque nós estamos agarrados àquilo que Cristo fez por nós. Sabe, eu quero convidar você nessa manhã a realmente se entregar de corpo, alma para o Senhor, dizendo que você está agarrado à obra que Cristo fez e expressar que Ele triunfou sobre o pecado. E é por isso que nós também não somos mais escravos do pecado. A vitória que é garantida aqui nas Escrituras, ela só é dada aos filhos de Deus. Somente os filhos de Deus são vitoriosos. Isso quer dizer que os filhos de Deus são vitoriosos em meio à infelicidade. A alegria em meio à infelicidade é obra de Deus e é por isso que nós somos vitoriosos. A comunhão só é possível porque nós somos filhos de Deus e logo nós não somos mais solitários. A santidade, ser santo, é vitória que somente os filhos de Deus podem provar. Tem filhos de Deus aqui, gente. E eu quero concluir essa manhã dizendo para vocês 3 coisas. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus?
Crer em Jesus implica agora que você é um filho de Deus. Porque você é um filho de Deus, você não vive mais para si mesmo. Você vive para uma comunhão. E você vive para uma comunhão com Deus e com seus irmãos que são filhos de Deus. Crer em Jesus implica que você não deve ter dúvidas. Vencendo o seu coração, será que Jesus realmente é Deus? Será que Jesus realmente pagou por todos os meus pecados ou eu ainda tenho que expiar algum pecado? Crer em Jesus implica que agora temos um Pai que requer um modo de agir de nós, um modo que se chama obediência. Somente os filhos de Deus podem obedecer a Deus. E se talvez você tenha dificuldade de obedecer a Deus, hoje é um bom dia de você crer que você pode obedecer a Deus por meio do Espírito que está vindo em você e fazer de você uma nova criatura. Crer em Jesus implica que agora o pecado está sendo vencido no nosso dia a dia. Crer em Jesus implica que nós vamos ter uma vida eterna. Você consegue reconhecer quem são os seus irmãos? Quem são os filhos de Deus ao seu redor? Porque isso só é possível se você é um filho de Deus. Amar os filhos de Deus não é algo impossível para quem é filho de Deus, porque você carrega a mesma natureza de Jesus agora. Você carrega os mesmos nomes, a mesma filiação que Jesus tem. E assim como Ele amou você, sendo muito difícil, você tem a missão de amar outras pessoas, que são difíceis também. E aí eu quero te perguntar, você realmente é um filho de Deus? Você consegue amar a Deus, você consegue ver Deus como seu Pai? Cristo é aquele que fez tudo isso, gente. Queria convidar você a ficar de pé. Versículo 12 diz assim que quem tem o Filho tem vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ter o Filho de Deus é ter a vida eterna. Confiar que Jesus é o Filho de Deus é poder provar do amor do Pai e poder provar do amor dos irmãos que o Pai te deu. E também você ser uma fonte de amor de Deus para os irmãos que o Senhor está te colocando. Eu tenho duas coisas que eu quero falar para dois tipos de pessoas nessa manhã. Talvez você é uma pessoa boa, talvez você é uma pessoa legal, talvez você é uma pessoa interessante, você é uma pessoa honesta. Mas se você está aqui e nunca confiou com plena confiança que Jesus é o Filho de Deus e o único meio de você ser salvo, essa manhã é uma manhã que Deus está te chamando a falar que Ele realmente é o Filho de Deus com sua boca e com seu coração. A segunda coisa que eu quero dizer para outro tipo de pessoa, talvez você já é evangélico, você já é crente, você sabe de tudo que eu falei, você sabe das doutrinas da Trindade e da doutrina da pessoa de Cristo. E talvez você só não consegue expressar esse amor pelos irmãos. Esse Deus está aqui nessa manhã te chamando ao arrependimento, assim como está chamando as pessoas legais a confessarem a Jesus. Nós estamos em uma comunidade, e uma comunidade precisa expressar amor e obediência a Deus. Se talvez você veio aqui nessa manhã, talvez com falta de fé no Filho de Deus, Deus está te chamando hoje para te encher de fé que Jesus é o Filho de Deus. Se talvez você veio com pouco amor, Deus está te chamando a ser liderado pelo Espírito Santo para você amar outras pessoas, porque você é amado por Deus. Então eu queria que talvez, se você quiser, no seu lugar, se você quiser vir aqui na frente e orar, se você quiser reconhecer Cristo como seu Salvador, talvez você já fez isso, ou talvez você nunca fez. Eu só quero dizer para você uma coisa, faça isso hoje, porque Cristo é o motivo maior de nós estarmos aqui nessa manhã. Cristo é o motivo maior de nós sermos salvos, não as nossas obras. Somente Cristo pôde nos salvar.
Somente Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que é Deus, aquele que é homem, aquele que morreu pelos nossos pecados, mas é aquele que também ressuscitou. Ele está nos chamando nessa manhã a nós confessarmos, assim como Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E lembrar que, se talvez você tenha dificuldade de dizer isso, de admitir a sua total dependência em Cristo, talvez você tenha um problema grave que só Cristo pode resolver, que é o pecado e a condenação. Cristo está aqui para te salvar nessa manhã. Então feche seus olhos nesse momento. Se talvez você queira vir aqui